Rádio Espírita. Inicialmente, nós gostaríamos de pedir que coloquem o telefone celular no silencioso ou desliguem, para que a gente possa dar um bom andamento aos nossos trabalhos de hoje. Hoje, lembrando que nós teremos a nossa palestra e também, posteriormente, teremos um segundo momento no passe. Então, os irmãos que quiserem, por gentileza, fiquem, permaneçam nos lugares para serem atendidos. Aproveitamos e também cumprimentamos os nossos amigos que nos assistem pelas redes sociais e também agradecemos o apoio do nosso colega Diogo, nesse apoio tecnológico. Meus irmãos, gostaria também de avisá-los que a partir de março nós iniciaremos um novo grupo de estudo do ensino sistemático da doutrina espírita. Serão aulas nas sextas-feiras à noite, a partir de março, um grupo para iniciantes. Então, quem tiver interesse, nós estaremos aqui prontos para recebê-los nessa importante missão que é a compreensão da doutrina espírita, que sempre busca nos trazer consolo, ensinamento sobre as grandes questões de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então, meus irmãos, nesse momento, gostaria de convidá-los para a nossa prece inicial. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Deus que tenhamos sempre a coragem para mudarmos o nosso interior em procura de um bem maior, para que possamos melhorarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, no caminho do amor e da caridade, que possamos caminhar sempre sem se esquecer que precisamos também caminharmos juntos, que precisamos auxiliar o próximo, pois aí, nessa atitude, estaremos auxiliando a nós mesmos. Que sempre busquemos o bem, o amor, a integridade, que sempre possamos nos lembrar da importância do acolhimento, do perdão, da bondade. Nesse encerramento de ano, quando tantas questões nos são levantadas, que possamos nos harmonizarmos com muito amor, muita paz, que possamos compreender o próximo, que possamos compreender o diferente, que possamos exercitar a tolerância, que possamos reorganizar as nossas vidas, sempre em busca do sentido e dos exemplos que Jesus nos deixou. Agradecemos, portanto, mais uma vez a Deus e que possamos sempre caminhar juntos. Meus irmãos, hoje nós teremos mais uma vez a alegria e a felicidade de contar com o nosso irmão Fernando Carlos Bica, uma pessoa muito especial que está em nossos corações, uma pessoa que tem atuado muito pela nossa cidade, tem trabalhado na defesa civil, é um trabalhador do movimento espírita, com inúmeros trabalhos voluntários. Bica, nós te agradecemos muito sempre a tua generosidade, a tua amorosidade em compartilhar conosco esses momentos tão importantes que certamente vão trazer uma reflexão muito boa para todos nós. Muito obrigado mesmo. Hoje vai falar sobre um tema importante do apóstolo Paulo, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, Bica, por gentileza, a palavra é tua. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Depois dessa apresentação do Carlos, eu fiquei com uma obrigação muito grande, mas vou tentar não empalidecer essa apresentação do Carlos. Mas aqui eu me sinto em casa, me sinto entre amigos e quero conversar com vocês nessa noite a respeito dessa obra. Começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura. Do nosso irmão Orson Peter Carrara, que tem vários livros espíritas publicados, e já tem uma obra cujos direitos autorais ele cedeu à Federação Espírita do Rio Grande do Sul e que logo estará em nossas mãos. Eu não tenho o livro dele para vender, mas eu recomendo quem puder adquirir esse livro, é muito bom. Já perguntei para a Lisa, ela disse que também não tem mais na casa, mas é muito bom nós lermos. Eu vou dar aqui uma pálida impressão do que nós vamos encontrar nessa obra. Porque ela merece ser lida por espíritas e também por não espíritas. Porque traz dentro dela situações do nosso cotidiano, que às vezes a gente, tão apressado, tão atribulado, acaba por não perceber. E ele traz situações que magoam, que ferem, que separam as pessoas. E antes que nós comecemos a falar sobre as alfinetadas e as rupturas, eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero que sejam sinceros na resposta. Alguém aqui já sofreu uma alfinetada? Ou já foi o autor dessa alfinetada? Eu levanto as duas mãos. Porque eu tanto sofri alfinetada como alfinetei. E acredito que com vocês isso também ocorra. Eu quero convidá-los para que nós possamos pensar nas várias alfinetadas que sofremos, que presenciamos ou que protagonizamos no dia a dia. Alfinetadas que podem passar por brincadeiras, mas que muitas ou na maioria das vezes revelam a intenção de machucar, de desprezar, de desconsiderar, de magoar, de irritar as pessoas que estão à nossa volta. E essas alfinetadas terminam por rupturas, acabam com amizades, com relacionamentos, acabam com casamentos. E todas são manifestações infelizes das nossas personalidades. E eu vou falar de algumas alfinetadas que nós ouvimos por aí e que vocês teriam muito mais a relacionar. É só botar a nossa cabeça para pensar e a gente vai descobrir. Alfinetada tipo, só podia ser ele. Ah, que cabelo feio. Não te enxerga, fulano? Ou aquelas alfinetadas pelas costas. O fulano é um incompetente. Eu dou de 10-0 no fulano. Te cuida com a fulana. Uma traíra. E aposto que está dormindo com o chefe. E outra, para terminar. Nós espíritas que alfinetamos dessa forma. Tu só pode estar obsidiado para falar uma coisa dessas. Alguém já ouviu isso? E essas, infelizmente, são alfinetadas corriqueiras. Muitas vezes repetidas por diversas vezes e que podem levar a consequências terríveis nas nossas relações. E como eu falei antes, o Orson escreveu como o Carlos falou, o Orson escreveu essa obra
baseado na mensagem assinada pelo apóstolo Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou pedir a todos que prestem muita atenção nessa fala do apóstolo Paulo, no subtítulo Perdão das ofensas das instruções dos Espíritos. E Paulo fala assim: quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Lembrem dessas palavras de Paulo. Lembrem que talvez possamos ser nós os autores da primeira alfinetada e que depois, uma vingancinha do nosso irmão, ele nos alfineta de volta. Mas a partir desta reflexão de Paulo, Orson passa a examinar essas diversas situações presentes em todos os segmentos da sociedade. Quando eu digo todos, é todos realmente. Em que as alfinetadas ou as cutucadas acabam em lamentáveis rupturas. E o Orson propõe, a partir destas alfinetadas, uma importante reflexão sobre a nossa responsabilidade em relação aos conflitos que se estabelecem. E também ele nos propõe uma reflexão sobre a necessária caridade diante de situações que poderiam ensejar a alfinetada e a consequente ruptura de relações. Abalando dessa forma sólidas amizades, destruindo velhos e fraternas relações de família e em todos os meios. E o autor examina essas rupturas decorrentes das alfinetadas em várias situações do cotidiano, em diversas situações que nós vamos abordar e que nós conhecemos, pois elas acontecem em muitos lugares e muitas situações. E vamos examinar a partir de agora algumas dessas situações. Comecemos pelo ambiente de trabalho, do trabalho profissional, onde temos alfinetadas e rupturas, onde é muito comum a tensão no relacionamento entre os colegas, movidas por ambição, por egoísmo, por disputas por cargos, disputas por salários e até de autopromoção. E lá vêm as alfinetadas, que sempre são em prejuízo da moral alheia. Muitas vezes eu não consigo me fazer valorizado, eu não tenho brilho próprio, e aí eu tento tirar o brilho dos meus irmãos. É muito comum a desvalorização do esforço alheio através da maledicência. Muitas vezes essas alfinetadas não são diretas, mas elas são pelas costas, porque no ambiente do trabalho a luta de interesses é muito expressiva. Funcionários, encarregados, supervisores, clientes, fornecedores se espetam, se alfinetam de formas variadas, movido pela ganância ou pela conquista dos primeiros lugares. E aí, então, se fazem presentes as indiretas, que tanto infelicitam e desmotivam as pessoas. E em muitos casos, apesar de serem chamadas por quem tem essa atitude, que as chama de brincadeiras, no fundo, elas revelam a intenção de manchar, de macular, de machucar as pessoas. E precisamos ressaltar aí os prejuízos que são trazidos para o ambiente de trabalho. Quando o egoísmo, essa chaga tão terrível, começa
a explorar o coração humano e estimular as cutucadas, geradoras de divisões e rompimentos, causando muitas vezes, inclusive, demissões, com grandes prejuízos familiares. É um pai de família que perde o emprego pelas alfinetadas ou por ter reagido a essas alfinetadas. E nessa área os prejuízos são muito severos. Também temos que pensar que as falsidades construídas propositalmente, muitas vezes, no ambiente de trabalho, por força da luta de interesses, elas se iniciam pelas alfinetadas inocentes, leves ou mais profundas. E o ambiente que normalmente é competitivo no ambiente de trabalho degenera para o ambiente destrutivo de caráteres e de reputações. Vemos também as alfinetadas, Orson vê essas alfinetadas, porque aqui eu só reproduzo o que ele disse. Nos esportes, nas artes e na cultura. A nossa fragilidade humana ainda usa nesses ambientes o ciúme, a inveja, sentimentos indesejáveis de que nós ainda não conseguimos nos libertar. E nesses ambientes também estão as rupturas oriundas de acusações, muitas vezes veladas, outras vezes declaradas, que infelicitam e que agravam relacionamentos. No esporte, infelizmente, nós ainda estamos acostumados a ver as brigas de torcidas, mortes decorrentes de brigas de torcidas, disputas desleais pelos primeiros lugares, favorecimentos indevidos, entre outras questões que bem demonstram aquilo que nós ainda guardamos dentro de nós, que é o egoísmo. Vamos para outra área, o serviço voluntário. É um capítulo difícil, porque no serviço voluntário, muitas vezes, as alfinetadas promovem lamentáveis interrupções nos abençoados serviços dos voluntários, que constituem a força de trabalho das instituições, que contam com a boa vontade e a disposição de pessoas motivadas pelo desejo de servir. E aí nós nos deparamos com tensões, onde os conflitos de postura e também a ausência de tolerância e perdão fazem surgir prejuízos das conhecidas indiretas, que afastam as pessoas, que rompem os trabalhos importantes e comprometem resultados que poderiam beneficiar muita gente. Isso é muito lamentável, porque muitas iniciativas se perdem. Muitas pessoas se afastam do voluntariado, se afastam do lugar onde os seus talentos, as suas capacidades, as suas experiências em favor da coletividade seriam muito grandes, mas não conseguem permanecer. E o que falar das redes sociais? Será que nas redes sociais nós também temos alfinetadas? O que vocês acham? Infelizmente, as redes sociais se tornaram um ambiente muito utilizado para atacar as pessoas, atacar ideias, atacar instituições, e muitas vezes de forma anônima. Mas muitas vezes também com os autores dessas alfinetadas, dessas acusações, plenamente identificados.
sem qualquer pudor, pelo simples prazer de cutucar, de ironizar, de alfinetar, de machucar, de macular a honra alheia. E muitas vezes com interesse sórdido de serem conhecidos justamente por aquilo que os macula, que é a própria maldade que advém dos seus atos e suas palavras. E nós nos perguntamos, para quê? Será que isso tem alguma utilidade, meus irmãos? E as pessoas acham que tem, acham que isso é bom, porque quanto mais alfinetam, quanto mais machucam, quanto mais agridem, mais aumenta o número de seus seguidores com comportamentos tão doentios como eles. Aumentam os seguidores no Instagram, os amigos no Facebook. Muitas vezes somam esses seguidores amigos aos milhares, aos milhões. Mas quantas somam aqueles amigos reais que perderam na sua ânsia de cutucar e de maldizer? Quantas contam a dor que espalharam irresponsavelmente? E na política, meus amigos? Onde é que nós encontramos alfinetadas na política? E talvez nesse segmento nem houvesse necessidade de entrar em detalhes. Porque todos nós estamos habituados em ver as artimanhas dos bastidores, as articulações calculistas, onde as indiretas, as cutucadas, as alfinetadas, as maldades são constantes e se acentuam por ocasião dos debates televisivos ou dos debates na rede de rádio, onde a ofensa à honra alheia, infelizmente, é vista como certa normalidade por muitos dos telespectadores, onde se joga baixo, sem qualquer pudor ou consideração. Infelizmente. Pois a política, ela é nobre em seus fundamentos. E no embate político-eleitoral, muitas vezes deixamos nos seduzir pelas paixões. E utilizamos dessas ferramentas pouco dignas, as cutucadas e as alfinetadas. E aí desfazemos amizades, afastamos parentes, acumulamos desgostos. Muitas vezes defendemos ou atacamos pessoas em nome de falsas verdades, de falsas virtudes que só o meu grupo ideológico tem, os outros não têm. Eu sou o virtuoso e os outros são os maldosos. E eu recomendo aqui, tenho recomendado em muitas ocasiões, um livro de um autor passofundense, Jorge Salton, O Maniqueísmo em Nossas Vidas. Que primeira vez que eu li esse livro foi indicado pela nossa amiga Nair, que está lá no cantinho. O Maniqueísmo em Nossas Vidas, a maldade dos bons e a bondade dos maus, que tende a nos mostrar que nós, que nos julgamos bons, também cometemos coisas erradas, também alfinetamos. E que aqueles que nós julgamos maus também fazem coisas boas. Bom, mas agora peço a atenção de vocês, porque nós vamos abrir um capítulo especial das alfinetadas. As alfinetadas dentro dos lares. Será que elas existem num ambiente destinado ao amor, onde as criaturas se unem para formar famílias, para crescerem juntas, para enfrentar suas dificuldades, experienciar o amor? Que tipo de alfinetadas nós podemos ver nesse lugar sagrado? Me ajudem. Pensem nas alfinetadas dentro do lar.
Se nós propiciamos essas alfinetadas, ou se nós fomos alfinetados, e que bem isso pode fazer. E se não é o momento de nós repensarmos nossas atitudes. Imaginemos que o marido chega em casa aborrecido, encontra a casa desarrumada, a louça na pia e a família sentada alegremente em frente à televisão, feliz. Ele poderia dar um abraço na esposa, nos filhos, poderia se juntar àquele ambiente tão tranquilo, ignorar inicialmente aquilo que lhe causou um certo desgosto, perguntar como estão e depois ajudar a colocar a casa em ordem. Mas normalmente ele diz, ironicamente, lavaram a louça hoje? Quem é que arrumou a casa? Só eu que trabalho nessa casa? E por aí vai. Tantas e tantas alfinetadas dentro do nosso lar que acabam com o relacionamento. E nós nos permitimos esse tipo de conduta. Não vou mais falar do lar. Que cada um pense no seu lar. Mas tem um outro capítulo delicado que eu tenho que abordar também. Será que nos ambientes religiosos também nós encontramos alfinetadas? Eu digo que sim. Também no centro espírita nós encontramos algumas alfinetadas. Mesmo num ambiente onde nós deveríamos viver em paz, desfrutando da finalidade educativa e regeneradora desse ambiente, nós permitimos que sejamos seduzidos pelo mal da calúnia, da maledicência. Embora completamente incoerentes, essas atitudes também entram nesses ambientes de encontros, de reuniões, em todas as denominações religiosas. E provocam um rompimento de laços, que poderiam trazer a harmonia e a felicidade a todos os integrantes desse grupo e à comunidade que visita esses grupos. Mesmo entre nós espíritas, com todas as reflexões que nós fazemos em torno da caridade, da paz, nós ainda nos permitimos esse tipo de situação. É lamentável. E ainda vemos naqueles que nos julgamos cristãos, construções levianas, de suspeitas infundadas, maledicência solta, entre outros comportamentos indesejáveis que se utilizam das alfinetadas, trazendo desfechos tristes e separações, destruindo instituições, separando amigos, cônjuges, famílias e grupos, e interrompendo o serviço. E para terminarmos o exame desses ambientes das alfinetadas, nós perguntamos, será que a guerra, essas guerras que nós temos visto ao redor do globo, será que as guerras são resultantes de alfinetadas? Se nós pensarmos que a guerra é apenas um reflexo ampliado das nossas guerrilhas interiores, da disputa de opiniões, dos conflitos de ideias, de tentativas de domínio sobre outro, de intermináveis e vazias discussões que não levam a nada, dos debates inúteis que apenas adiam decisões e desfocam do principal, que é o bem comum, nós podemos dizer que a guerra é resultante do nosso comportamento vivido, regado, adubado em todos os demais segmentos da nossa vida. E vemos que tanto nos pequenos conflitos, como nos grandes conflitos,
As suas origens estão no egoísmo, na falta do amor que deveríamos ter pelos nossos semelhantes em toda e qualquer ocasião. O segredo de evitar-se os conflitos está na minha postura pessoal. Mas nós ainda não aprendemos a ceder em favor da harmonia coletiva. Ainda pretendemos que as nossas opiniões, que os nossos pontos de vista, que as nossas vontades vençam, sejam seguidas e adotadas. E aí a gente diz, chega. Chega. Chega de alfinetada. Sim, paremos por aqui. Paremos de examinar esses assuntos pesados que até o momento nós trouxemos aqui, falando de coisas que infelicitam a nossa vida. Falamos da teimosia que caracteriza o nosso comportamento, apesar dos esforços que fizemos, e todos fizemos, de melhoria pessoal. Poderíamos citar outros aspectos da vida cotidiana, familiar, social, profissional. Mas por que ficarmos nos detendo nesses aspectos, enfiando ainda mais profundamente a faca na ferida? Nós precisamos nos reconhecer como velhos necessitados de melhorar a nós mesmos. Busquemos, então, os ambientes de harmonia que existem em abundância, para que possamos recordar a diferença entre o respeito, entre o amor e a suspeição calculista. Muitos, felizmente, são os ambientes construídos sobre bases de harmonia e mantidas com a disciplina que se espera para manter a paz necessária à vida. Façamos um pequeno esforço e nós veremos que existem muitos ambientes assim. E essa abordagem do Orson visa justamente levar a esse sonhado ambiente que tanto faz bem. Visa verificarmos os benefícios da vivência cristã, que pode representar o algodão do silêncio pacificador nas situações conflitantes das ideias. O objetivo da obra é, sim, destacar a advertência de Paulo, apóstolo, na mensagem que deu origem ao livro. Preste atenção mais uma vez no que diz Paulo. Quem sabe não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Será que não foi nossa a iniciativa primeira, do golpe, da palavra injuriosa, da falta de moderação no nosso relacionamento? Eis a questão que soa como advertência aos nossos sentimentos. As alfinetadas, as espetadas são pequenas vingancinhas com grandes prejuízos que todos nós colheremos. Então a advertência de Paulo soa como a necessidade do silêncio, que compreende, que tolera e que especialmente perdoa. Mas Paulo vai além. Paulo nos cutuca de uma maneira positiva, com toda a sua sabedoria, dizendo assim: admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em queda grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Eu vou repetir essa última frase de Paulo. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpado.
E Paulo nos mostra aí o freio do conflito. Ele nos mostra como parar esse conflito. Esse não impedir que o conflito continue, segundo o apóstolo, é de minha responsabilidade. Onde quer que eu esteja, em qualquer desses ambientes que nós tenhamos citado. Mas o Paulo prossegue mais um pouquinho e diz assim: quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? E nós, espíritas, devemos convir nesse momento que a agressão pode ter partido de nós. Em alguma circunstância infeliz, de quem nós nem nos damos conta. Ou uma circunstância que se perde, às vezes no passado das encarnações, que eu plantei lá atrás e hoje estou colhendo. E lá no fundo, nós podemos ser os maiores culpados. Paulo se refere ao perdão. Perdão que envolve inúmeros desdobramentos. Daí as suas considerações. Seja pela agressão mantida de qualquer forma e constante. Ou seja, pelo perdão não solicitado ou pelo perdão não concedido. Os conflitos se ampliam e os prejuízos se acumulam. Mas nós podemos suavizar isso tudo. Podemos? Queremos? Sim, nós podemos. Vamos procurar os caminhos que nos ajudem a superar essa mazela que ainda insiste em permanecer conosco, que se chama egoísmo. Orson nos mostra as opções trazidas pela suavidade do Evangelho de Jesus no atendimento ao convite do Mestre, do amai-vos uns aos outros, que nos apresenta oportunidades de redenção pelo amor, evitando o comportamento destrutivo das alfinetadas em prol do bem comum. Para contermos palavras, gestos e comportamentos agressivos uns com os outros, a necessidade do cultivo permanente da harmonia e da disciplina nas nossas relações. E convenhamos, precisamos compreender por que devemos respeitar o outro, para agir nessa direção e porque necessitamos uns dos outros. Nós verificamos que muitos de nós são sóbrios, são discretos, são respeitadores. Procuram exercitar a mansuetude em todos os momentos. Mas nem todos são assim. Muitos de nós ainda não compreendemos essa necessidade de convivência harmoniosa. E, inclusive, somos provocadores das tensões na convivência. Seja por falhas de formação, seja por índole ainda a ser pacificada, seja por influências variadas do meio, das circunstâncias. E desses, que ainda não compreendemos, nem nos esforçamos, surgem os atritos propositais, calculados, com comportamentos nem sempre tolerados ou suportados por outras almas, ainda em aprendizado, como é o nosso caso. Vale destacar aqui, para exemplificar, uma conhecida fábula dos porcos-espinhos, citada por Joana de Ângeles no livro Despertar do Espírito. Diz a lenda que na era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. E os porcos-espinhos, percebendo essa situação, resolveram se juntar em grupos, porque assim eles se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos dos porcos-espinhos, o espinho de cada um,
feria os companheiros mais próximos, justamente aqueles companheiros que ofereciam mais calor. E por isso decidiram se afastar e começaram mais uma vez a morrer congelados. Então eles precisaram fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. E revelando sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Assim, aprenderam a compreender com aquelas pequeninas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviver. E a moral dessa história é que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar as suas qualidades. E o convite é geral. Precisamos vencer implicâncias, superar o egoísmo, facilitar a vida e eleger a solidariedade como nossa principal ferramenta de trabalho. Não precisamos de cutucadas, de alfinetadas. Precisamos de incentivo. Nós só precisamos aprender a fazer disso um hábito. E ao invés de criarmos discussões inúteis, precisamos, pelo menos tentar nos corrigir da infeliz tendência que ainda aguardamos de cutucar. E temos que compreender e aceitar que nós temos esse vício, para podermos evitar as alfinetadas e viver em paz. Aproveitemos então esse clima do Natal que se aproxima e evitemos as alfinetadas, ou não nos importemos tanto com elas, que perdoemos lembrando da doçura do Mestre Jesus. E aprendamos dele que é manso e humilde de coração, que ensinou sem ferir, que amou sem nenhuma moderação. Que a paz e o amor de Jesus possam permanecer entre nós e que nós possamos levá-la por onde formos. Muito obrigado. E nesse momento eu convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a bondade divina que nos reúne mais uma vez nesta casa, para refletirmos nos ensinamentos que vêm direto do Mestre Jesus, que nos conclama o amor, que nos conclama a paz, ao perdão e à solidariedade. E que nós possamos viver pensando nesses ensinamentos e os praticando na medida que nos for possível, com a certeza de que um dia estaremos aos pés do Mestre, redimidos dos nossos erros, valorizados nas virtudes que conquistaremos. E que a paz e o amor de Jesus esteja sempre com todos nós. Que assim seja.